Prezados, hoje vamos falar da luta dos profissionais de saúde em defesa da boa prática da medicina, dos protocolos baseados em anos de prática clínica e reconhecidos pela comunidade científica. Inicialmente, vamos esclarecer a diferença entre fake news e crença. E depois vamos falar de casos reais que os médicos enfrentaram nessa onda de informações falsas que assola o mundo. É preciso salientar que uma fake news, uma notícia falsa, é diferente de uma crença que o paciente possa ter. Uma crença pode até estar relacionada com algum tipo de fake news, mas dependendo de como o paciente se coloca, devemos encarar como coisas diferentes. Uma coisa é dizer, não acredito nas vacinas. Isso é crença. Outra é dizer, a vacina não foi testada. Isso é fake news. Depende de como a pessoa constrói a frase. Se é uma crença ou se a pessoa está repassando uma informação falsa. O Código de Ética Médica brasileiro protege a autonomia e a crença do paciente. Se o cidadão não quiser tomar determinado medicamento, não fazer uma cirurgia, etc., não é obrigado, ele tem autonomia. Agora vamos supor uma situação no outro extremo. Chegou uma criança no hospital, sofreu um acidente. É uma situação de extrema emergência. Risco de perder a vida iminente. Precisa de transfusão de sangue. Independente da religião, o médico tem o direito e o dever de salvar essa criança, de fazer o que for necessário. Isso é decisão do STJ. Não precisa obedecer aos pais. E numa situação de consultório, no dia a dia, o que podemos fazer diante de uma crença contrária às diretrizes da medicina? Ouça o paciente respeitosamente, explique a base científica, os protocolos, etc., e respeite a decisão do paciente. O ideal é entender como é a vida daquela pessoa e chegar a um acordo com ela. Pergunte que horas ela sai do trabalho, se tem condições de fazer uma academia, uma atividade física, onde e o que ela almoça, etc. Vamos ao primeiro caso de desinformação. Janeiro de 2022. Época de pandemia. Muita gente nos hospitais tratando Covid. Surto da variante Ômicron. Eu trabalhava para uma firma de medicina ocupacional em Santana do Parnaíba. Exame periódico. Um cidadão entra sem máscara afirmando que a pandemia de Covid acabou. Isso é fake news. Os hospitais estavam cheios. A conduta aí é procurar passar a informação correta, alertar as pessoas sobre os perigos da doença, instruir como se proteger, sempre respeitando a visão do paciente. Segundo caso, estou em Cotia trabalhando em exames periódicos para funcionários dos Correios. Olho a ficha do cidadão e pergunto, o senhor não tomou as vacinas? Ele me responde dizendo que não acredita nelas. Isso é crença, possivelmente produzida e influenciada por fake news. Usaram algoritmos para atingir pessoas que já têm uma tendência a acreditar em teorias da conspiração. Apesar das fortes evidências demonstrando o benefício das vacinas, ainda hoje existem pessoas que insistem em ideias conspiratórias. Não sei se alguém que está assistindo esse vídeo ainda não acredita em vacinas. Vamos lá. As pesquisas publicadas ao final de 2021 e início de 2022 confirmaram aquilo que os médicos já sabiam. Secretaria de Saúde do Amazonas, Manaus. Mais de 89% dos pacientes internados não foram vacinados. De acordo com os especialistas, a redução da gravidade dos casos de Covid-19 se deve à alta cobertura da vacinação. Mais pesquisa, agora sobre letalidade. Londrina, no Paraná. 75% das mortes por Covid-19 registradas nos primeiros 10 meses de 2021 ocorreram em indivíduos que não foram imunizados contra a doença. O estudo foi conduzido pela Universidade Estadual de Londrina, pela Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, pela Universidade Federal de São Carlos e pela Faculdade de Medicina Albert Einstein dos Estados Unidos. E tem outras pesquisas também.
A revista do CRM, essa aqui, ó, do estado de São Paulo, traz uma estatística de 90% dos casos de gravidade entre os internados não foram vacinados. Essa edição aqui é de dezembro de 2021. Não estou dizendo que devemos ser entusiasticamente pró-vacinas. Temos sempre que acompanhar, monitorar, questionar. Como qualquer medicamento, as vacinas têm contraindicações. Podem apresentar efeitos colaterais. Até a Novalgina pode causar problemas se não utilizada corretamente. Também como outros medicamentos, as vacinas podem ser substituídas por versões mais seguras, mais tecnológicas. Um procedimento importante é a farmacovigilância. O sistema de saúde precisa monitorar e avaliar os medicamentos e entender seus possíveis efeitos adversos. Outra lição importante é a maneira como pessoas anti-vacinas apresentam esses casos. Contam histórias pela metade, montam trechos editados de telejornais, enfim, os caminhos da desinformação. Terceiro caso, interior de São Paulo, funcionário dos Correios, 50 e poucos anos, pressão arterial sistêmica, 160 por 110 milímetros de mercúrio. Aferi uma segunda vez, e era isso mesmo. Perguntei, o senhor toma alguma medicação? Ele, não tomo. O senhor já foi diagnosticado com hipertensão arterial? Já. E o médico não receitou nenhum medicamento, indicou mudanças de estilo de vida? Ele, sim, eu tenho uma receita de losartana, mas parei de tomar. Como assim? É que eu vi na internet que o ômega 3 abaixa a pressão. Estou tomando esse suplemento. E estou bem, não sinto nada. Eu, como bom italiano, respirei fundo para disfarçar a indignação e procurei ser didático. Expliquei que não se pode interromper a medicação dessa forma e que um suplemento pode ajudar as pessoas em determinadas situações, mas não assim sem orientação médica, e que a hipertensão, mesmo sendo silenciosa, pode estar prejudicando alguns órgãos, rins, coração, cérebro, etc. Nesse caso, eu acredito que não tenha sido fake news. Ele viu algum vídeo falando dos benefícios do suplemento e interpretou dessa forma. Não acredito ou não quero acreditar que alguém tenha dito para parar a medicação e tomar um suplemento. Seria um absurdo. A internet pode ajudar, mas às vezes pode ser perigosa. Quarto caso, muito conhecido, saiu na imprensa, diversos órgãos. Hospital em São Paulo. Mais uma situação em que profissionais de saúde que combatem a Covid-19 relatam como suas rotinas têm sido afetadas por conflitos com pacientes e familiares de doentes, que se deixam levar por boatos divulgados em redes sociais. Vamos ao caso. Médica intensivista com paciente de 40 anos, entubado. Família insistia em uso de medicamento divulgado em redes sociais. Diante da resistência da médica, os parentes do doente chamaram a polícia e foram ao hospital ameaçando invadir a UTI. Antes, por telefone, ela havia esclarecido que, diante daquele quadro, ele poderia ter arritmia, possivelmente fatal. Argumentou sobre os níveis de potássio, cálcio, entre os indicadores. Exames que foram efetivamente realizados. A médica alertou sobre os efeitos potencialmente graves, foi didática e se utilizou dos equipamentos disponíveis. Não foi fácil para os profissionais da saúde que atuaram na linha de frente. Não bastasse ter que enfrentar a pandemia, tiveram que enfrentar a corrente de desinformação que ainda veio temperada com algumas paixões políticas. E para a gente terminar, como o médico e os profissionais de saúde devem atuar diante dessas situações? Historinha rápida e real. Eu estava no segundo ano da faculdade de medicina, apresentando um seminário para a disciplina que era antropologia médica, descrevendo uma situação onde o paciente afirmava estar tomando um chá para determinada doença, por conta própria. O médico falava assim: o senhor vai parar de tomar esse chá. Eu explico.
Ele tem um princípio ativo que interfere no tratamento. É também hepatotóxico. E vai tomar esses medicamentos aqui. Está aqui a receita. Aí a professora: opa, você não deve falar assim com o paciente. Eu: não. Ela tinha razão. O médico precisa respeitar a cultura do paciente, entender o contexto da vida dele, precisa negociar o melhor tratamento possível, mostrar empatia, construir pontes. Fomos bem no seminário, conseguimos a nota, mas é durante a vida que a gente vai aprendendo. Vale acrescentar que a medicina é importante, é necessária, salva vidas, precisa de um rigor, mas não é o único conhecimento válido do mundo. Chega um paciente no consultório, ele pode estar precisando de um advogado, de um psicólogo. Existem outras abordagens, também válidas, além da ciência, digamos, mais organicista. Um dos estágios mais produtivos na faculdade foi o de saúde da família, onde você tem uma equipe de profissionais de diferentes áreas trabalhando em conjunto. Tem enfermeira, psicólogo, dentista. A ideia da abordagem multidisciplinar. Um exemplo até bastante recorrente. Simultaneamente a um tratamento medicamentoso na área de psiquiatria, pode haver também, em mútua colaboração, um acompanhamento com um psicoterapeuta. Aliás, existem estudos bem consistentes demonstrando que a atenção primária, tipo saúde da família, contribui para evitar a sobrecarga do sistema hospitalar. Gente, por hoje é isso. Obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.